Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que adora dar voz e vez às novas gerações, e da Educação para a Gentileza e Generosidade. Quem acompanha a gente, que ainda não seguiu, é só acompanhar gentilezagenerosidade.org.br e o mesmo Gentileza e Generosidade nas redes sociais. Como sempre, o nosso programa hoje tem um convidado muito especial. Já virou até um bordão, né? Sempre aqui no programa temos convidados especiais. E estou aqui com o Renzo Honorato. Renzo, tudo bom com você? Tudo bem, Marina. Como é que você está e onde é que você está nesse momento? Eu tô ótimo. Eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia, né? Mas eu tô na cidade de São Paulo agora. Ah, tá aqui na nossa terra. E aí é o povo de Vitória da Conquista, um abraço especial do nosso programa. Bom, vou contar para vocês a trajetória do Renzo. E todos os nossos jovens, tem pessoas até que ligam depois falando, mas é de verdade? Essa biografia é verdadeira? Sim, é uma biografia de verdade. Sim, tem muitos jovens como o Renzo. E vejam só a história. Natural de Vitória da Conquista, estudante de engenharia da computação na Universidade de Colômbia. Apaixonado por educação e tecnologia, tem como objetivo fazer a diferença no mundo utilizando o conhecimento como ferramenta de transformação social. Ah, se todo mundo pensasse assim, Renzo. O Renzo foi premiado com diversas bolsas de estudo e medalhas em competições acadêmicas de destaque, como o Immersive Essay Oxford, o Canguru de Matemática Brasil e a Olimpíada Brasileira de Economia, demonstrando seu compromisso com a excelência acadêmica e a busca constante por novos desafios. O Renzo, 18 anos, já atuou como professor de ciência da computação no projeto Estrela, uma organização sem fins lucrativos que oferece oportunidades educacionais para crianças em situação de vulnerabilidade em São José dos Campos, e em 2023 ensinou programação e desenvolvimento web. Você tinha 16 anos, possivelmente, pelas minhas contas aqui, para estudantes do bairro Castanheiras, promovendo acesso ao conhecimento tecnológico em comunidades de baixa renda. Também integrou o projeto Aventos, uma plataforma educacional inovadora que ensina finanças e economia por meio de metodologias modernas e interativas. Em 2024, Renzo foi selecionado para o Change the World Model United Nations, uma simulação internacional da ONU realizada em Nova York, onde debateu temas relevantes para o futuro da sociedade global. Atualmente está à frente do projeto Gestos, que já adianto que é incrível, com foco no uso da inteligência artificial para o ensino de língua de sinais, desenvolvendo uma tecnologia acessível e inovadora para facilitar o aprendizado de Libras. Tá aí, eu prometi para vocês que era realmente um convidado especial e está aqui. Que maravilha, Renzo! Muito especial ter você com a gente. Obrigado, Marina. Aqui no programa a gente tem a nossa tradição do ping-pong de aquecimento e queremos saber de você. Em uma palavra, o que significa gentileza e quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Cara, em uma palavra, eu acho que descreveria gentileza como empatia. E a pessoa mais gentil que eu conheço é provavelmente o cara que trabalha comigo na Gestos, que é o João Pedro Santos, que é um grande amigo pessoal e parceiro aí. Então, um abraço especial. Aqui todo mundo, a gente sempre cumprimenta a turma, que é especial para os nossos convidados especiais. E o que significa generosidade? Quem é a pessoa mais generosa que você conhece? Hum, eu acho que, para mim, generosidade é sobre oferecer qualquer coisa que gere impacto positivo na vida das pessoas à sua volta. E, nessa definição, a pessoa mais generosa que eu conheço é, com certeza, o Cláudio, que está à frente hoje em dia do Instituto Favela da Paz, aqui em São Paulo, que é uma pessoa que tive a oportunidade incrível de conhecer. Hey, Claudinho, grande amigo. Inclusive, foi quem inaugurou os nossos projetos aqui, Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens. Então, tá aqui para o Cláudio também o nosso abraço especial, grande amigo e grande parceiro da educação para gentileza e generosidade também. Já vimos que é inspiração para o Renzo. Total. Na prática, a gente tem agora o momento dar, receber, ressignificar, contribuir. Um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou sua vida, e que você praticou, que certamente marcou a vida de alguém, mas que marcou a sua vida também. Eu acho que um gesto de gentileza que marcou muito a minha vida foi a pessoa que me recomendou para o programa da Fundação Estudar.
Eu não conhecia nada de application, de estudar fora nem nada. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa que eu não conhecia no LinkedIn. Ela foi super fofa comigo, tipo, me recomendou como um programa incrível e total mudou a minha vida, assim, tanto que eu tô indo pra Colômbia agora. E um gesto de gentileza que eu recebi, perdão, que eu fiz, provavelmente foi todo o tempo que eu passei no Projeto Estrela. Saindo de lá, fiquei muito triste de ter que deixar os meus alunos lá, mas estar lá toda semana, para mim, assim, mudou completamente minha vida. Acho que estou bem orgulhoso disso. Muito bem. E um gesto de generosidade que você recebeu e que marcou sua vida, e também uma generosidade que você praticou e que marcou a sua vida também. Eu acho que um gesto de generosidade que me marcou foi toda a ação que a Fundação Estudar faz, né? A Fundação Estudar, enfim, me ajudou financeiramente para poder aplicar para uma faculdade fora, para fazer as provas que são caras. Então, acho que é um ato de generosidade que, bom, me permitiu chegar onde eu tô, né? E um gesto de generosidade que eu realizei, eu acho que provavelmente o meu trabalho na periferia de São José dos Campos, que eu tenho bastante orgulho também. Eu acho que mudou a vida de bastante gente. Muito bom. Renzo, complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se... Eu acho que se a gente tivesse uma cultura mais voltada para colaboração do que para competitividade. Ah, muito bem. É difícil isso, né? No dia a dia de trabalho, parece que uma pessoa está querendo atropelar a outra e uma pessoa está querendo passar por cima naquele sentido de eu posso mais, eu sei mais, eu consigo mais. E a gente se esquece de que colaborar é muito mais potente, a gente consegue ir muito mais longe. E gentileza e generosidade têm o poder de... Eu acho que criar um ambiente onde todo mundo consegue crescer junto, ao invés de competir e se destruir. Tão simples, tão difícil da gente colocar em prática, né? Renzo, a gente tem uma pesquisa aqui, que é uma pesquisa recorrente, esse ano vai para a 5ª edição, que é a pesquisa 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. Para você, quais são as 3 coisas que você gostaria de melhorar no mundo? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, com certeza, acesso à educação de qualidade. E, em segundo lugar, eu acho que consciência sobre as questões ambientais, que, enfim, também é um problema de educação, né, primariamente. Depois disso, provavelmente o acesso à leitura, que é uma coisa que a gente esqueceu, mas que é uma coisa que eu, particularmente, valorizo muito. Muito bem, acesso à educação de qualidade, uma consciência ambiental vinda de uma educação ambiental também e acesso à leitura. É incrível que muitas vezes o fato de a gente não ler impede a gente de ler o mundo também. Está tudo conectado. Bom, já aquecemos aqui, tá se sentindo aquecido? Tá preparado? Certeza. Então vamos lá. Renzo, você vem de uma cidade do interior da Bahia, tem um contexto bem diferente de grandes centros, especialmente quando a gente pensa, talvez seja até uma forma estereotipada de ver as coisas, mas se pensarmos nas grandes cidades, tem muito mais acesso e cria-se uma imagem de perspectiva de sucesso bem mais ampliada. Como e quando você percebeu que poderia ser, essa é uma expressão nova, em um desenvolvedor, tem desenvolvedor de redes de programas e afins, mas um desenvolvedor das suas próprias oportunidades? Quais foram seus estímulos? Quem foram as suas inspirações? Isso aconteceu em casa? Foi na escola? Foi na web? Como é que isso tudo aconteceu? Olha, eu acho que eu comecei a me preocupar muito com isso e muito com o que eu fazia fora da escola, né, o que eu fazia com o meu tempo, quando eu comecei o meu ensino médio. Quando eu comecei o meu ensino médio, tive a oportunidade de estudar em uma escola incrível. E aí eu conheci muita gente que era muito inteligente, assim. E aí eu fiquei me perguntando como que eu podia também deixar essa marca no mundo, né? Fazer alguma coisa que fosse muito significativa para mim. E por muito tempo me dediquei a tipo, competições acadêmicas e tudo mais, mas eu acho que em algum momento ficar sentado num quarto escuro aprendendo as coisas perdeu um pouquinho de sentido para mim. Então eu procurei compartilhar o que eu sabia e o que eu gostava de falar sobre. Adorava falar sobre ciência, adorava falar sobre as coisas que eu lia e gostava. Então acho que é aí que eu comecei a desenvolver minhas próprias oportunidades. Quando, quando eu percebi que eu poderia ter um impacto muito maior fazendo isso. E aí os meus maiores estímulos foram provavelmente as muitas pessoas muito incríveis que eu conheci ao longo desse caminho. Pô, o Claudinho do Instituto Favela da Paz é uma grande inspiração. Mas enfim, muitas pessoas que se preocupam não só com a excelência no mundo acadêmico, que é uma coisa que a gente é muito pressionado a fazer no ensino médio, mas também com o impacto que você tem fora dele e o quão isso é importante. Acho que são essas minhas principais inspirações.
Muito boa a sua colocação de sair do quartinho escuro, estudando sozinho e ir para o mundo, levando o que você já conquistou, né? Muita gente fica esperando alcançar, eu não sei o que, né? Alcançar o inalcançável, juntar tudo o quê, né? Qual é a proporção disso tudo? E falando em juntar, você muito jovem juntou o melhor de dois mundos, o mundo da tecnologia e o mundo da educação. E você focou em algo essencial, que também é uma questão de consciência social, que é transformar realidades. Renzo, a gente vive uma era de muitas futilidades e superficialidades, especialmente quando a gente olha para redes sociais. A gente está num momento de muita infoxicação, eu diria que é uma sufocação da informação, as pessoas estão intoxicadas de tantos dados. Tem até uma frase que diz, né, o que importa não é a quantidade de dados que você tem na sua mente, mas o que você faz com essas informações. E é muita informação para pouco tempo de processamento. E como é ser um curador de transformação social e utilizar essas ferramentas com qualidade e estratégia para fazer aquilo que é mágico, né? Que é gerar impacto, criar conexões e reduzir desigualdades. Eu acho que toda grande tecnologia e revolução tecnológica sempre vai ter dois lados. Um é muito bom e o outro é horrível, né? Eu acho que com a internet não foi muito diferente. Enquanto foi, assim, incrível para muita gente você ter acesso a qualquer peça de conhecimento que qualquer pessoa já pensou sobre na sua mão, ao mesmo tempo, o que acontece é que a maioria das informações que a gente encontra hoje em dia são ou muito superficiais ou simplesmente erradas. Então, acho que é muito difícil, principalmente para essa geração agora, que não conhecia um mundo onde isso não existia, conseguir usar isso de forma positiva, né? Conseguir, sei lá, usar a internet, por exemplo, para conseguir aprender alguma coisa ou acessar oportunidades ao invés de só ficar scrollando no TikTok. E eu acho que, para mim, a forma que eu gostava de utilizar a tecnologia é justamente desse lado. Foi o que eu tentei fazer com a Ventus, né? Usar o que eu sabia de programação, de economia e tudo mais para levar nas escolas, para mostrar para as crianças que, poxa, a gente tem acesso a computadores, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso à tecnologia, como que a gente pode usar isso para mudar essa realidade? E, inclusive, escolhi a educação financeira justamente por causa disso, né? Porque eu sinto que a escola é uma instituição que ainda não aprendeu a utilizar essa tecnologia de forma muito positiva. Então, eu tentava fazer isso, chegar nas escolas, mostrar para eles que tinha como e mostrar para os alunos deles como utilizar essas ferramentas para crescer. Tanto que eu definia muito meu sucesso nesses projetos não pelo fato de, sei lá, 30 alunos saírem de lá entendendo alguma coisa nova sobre matemática, sobre ciência, mas sim pelo número de pessoas que chegavam na semana seguinte e falavam, cara, depois que a gente conversou, fui pesquisar sobre isso em casa, encontrei isso, me explica o que é isso. Isso para mim era sucesso, que é a curiosidade muito genuína. É o velho e bom retorno, né? Porque você teve o feedback, que é o exemplo de que as coisas estão caminhando bem. E muitas vezes as pessoas ficam contando quantidade de impacto e se esquecem que quantidade não é qualidade, né? Você pode falar com um monte de gente, se você não tem, se isso não toca, se isso não transforma, não encanta as pessoas, talvez isso não faça diferença. Bom, para mudar o mundo é preciso estar atento. E tá mais que comprovado aqui que você é um bom ouvidor das necessidades da população e não por acaso nasceu o projeto Gestos, que utiliza tecnologia para facilitar o ensino de Libras. Mas como e quando surgiu essa ideia? E quais foram as suas motivações, parceiros que te ajudaram a fazer acontecer, apoiadores? A gente tem uma audiência aqui, Renzo, uma audiência variada, mas tem muitos professores que utilizam esse material na sala de aula, tem muitos jovens que olham e falam, eu também quero, né? Deixa eu ver qual o caminho, como é que o Renzo fez para chegar lá. Tem vários profissionais do terceiro setor, e, bom, de todos os setores da sociedade buscando inspiração. E a dúvida de muita gente, assim, como é que eu faço isso? Então, da, da criação dessa ideia, da construção do projeto, a sua motivação, a montagem do modelo de trabalho, a implementação, os seus exercícios e experimentos, o que funcionou, o que não funcionou, articulação de voluntários, validação de resultados. Conta pra gente um pouquinho. Eu sei que daria para fazer um programa especial, uma minissérie para você contar isso tudo, mas em linhas tópicas, assim, o que é interessante para compartilhar, para a gente inspirar as pessoas. Aproveitando, conta seus planos para o futuro também, já que estou perguntando, então já vou perguntar em grande estilo, já vem pacote completo.
Nossa, eu gosto muito da história das gestas, porque é muito interessante como eu comecei isso, né? Eu fazia parte de um programa para jovens em tecnologia, de uma fundação que tem aqui no Brasil, que tipo, ajuda a gente, leva a gente para, enfim, ter várias imersões em universidades aqui no Brasil e tudo. E eu me conectei com algumas pessoas muito inteligentes nesse espaço. E uma delas foi o João Pedro Santos, que eu comentei mais cedo, que trabalha comigo na Gestos. A gente se conheceu em um desses encontros nas faculdades. E aí, ele estava aplicando para uma bolsa na época, em um programa internacional super legal também. E ele virou e falou: Cara, preciso fazer um projeto para mandar para eles. O que você acha legal, assim? O que a gente pode fazer? Porque era bem competitivo, então precisava ser uma coisa bem diferente, bem inovadora. E eu lembro que na época, o João estava muito conectado com a comunidade surda da cidade dele. Então, ele teve essa ideia de criar um IA que usava uma tecnologia que chama visão computacional para identificar os sinais. Então, a gente começou assim. A gente começou treinando um modelo que conseguia ver o alfabeto em Libras, que eu ainda não aprendi completamente, inclusive. E aí a gente criou tipo um joguinho que a pessoa podia ir lá, aprender o alfabeto em Libras, jogar e ganhar pontos por isso, e era super divertido. E aí, com o tempo, a gente entrou em contato, né, com vários professores de Libras e tradutores, essas pessoas que estão bem envolvidas aí, para entender qual era a necessidade real disso, né? Enfim, se era uma boa ideia, se era uma coisa que seria útil para as pessoas. E nesse processo, a gente conversou com muita gente e percebeu que o que era mais útil para as pessoas é ter uma solução fácil. Por exemplo, hoje em dia, se você quer aprender francês, todo mundo sabe. Você consegue facilmente baixar um aplicativo para aprender línguas no telefone, achar vídeos no YouTube. Agora, com Libras, não existe uma solução tão direta assim. E esse é o nosso maior objetivo. Então, o que a gente faz hoje em dia é tentar tornar o ensino de Libras muito mais direto e prático. Porque aí, de forma que você não precisa, por exemplo, sair procurando por um professor de Libras, ou, enfim, se entra uma pessoa surda na sua vida e você precisa aprender alguma coisa, é bem difícil achar recursos. Então, nosso objetivo é ser esse lugar. E para fazer isso, o que a gente está fazendo agora é tentar gerar, enfim, uma grande quantidade de informações, de dados sobre sinais e regionalismos em Libras, para conseguir, enfim, treinar essa inteligência artificial que consiga ensinar isso para as pessoas. E acho que essa é a principal motivação, tornar o ensino de Libras mais acessível para quem quiser aprender. Ou precisar aprender, né, em muitos casos. E os nossos principais parceiros apoiadores, eu e João Pedro, a gente faz tudo na Gestos, mas a gente tem muito apoio, assim, principalmente desse tipo de organização, como a Fundação Bering, que apoia muito a gente. E eu acho que os nossos planos agora, né, e para os próximos passos da Gestos, a gente já conseguiu, tipo, a gente está participando, enfim, de vários rounds de funding para conseguir o capital que a gente precisa para começar esse projeto e treinar o nosso modelo na maioria dos sinais que as pessoas precisam no dia a dia, assim. Então, hoje em dia na Gestos já consegue aprender o alfabeto em uns joguinhos super legais, mas a gente quer ensinar, por exemplo, palavras básicas, como você diz bom dia, como se fala o nome de uma pessoa, essas coisas. E esse é o nosso principal objetivo, assim, é nisso que a gente está focando. Então, os nossos próximos passos é ter o maior base de dados em Libra que disponível na internet, assim, de graça para as pessoas. Muito bem. Projeto criativo, útil e ousado em ter a maior base de dados de Libras gratuito na internet. É um formato, como dizer, é um bom diagnóstico da sociedade, uma boa ouvidoria para uma solução realmente prática. Aproveitando a deixa, a gente sabe que a educação abre portas, abre portais. Você é um exemplo concreto disso e você participou de diversas competições, venceu diversas competições, é um campeão social de destaque internacional, né? Competição de redação da Oxford, Olimpíada Brasileira de Economia. Na sua visão, e a gente já falou disso no começo, de colaboração ao invés de competição, esse tipo de iniciativa que, de uma certa forma, promove competições, no fim, alguém vence, alguém vai ser melhor que o outro, isso pode ser um estimulador na colaboração do que se chama inteligência coletiva, que é o que todo mundo busca, mas nem todo mundo sabe fazer. Se fosse fácil, já estava feito, né? O nosso grande desafio, como é que a gente soma inteligências. Você citou várias vezes a palavra inteligente aqui na nossa conversa. Pessoas inteligentes, conheci gente inteligente, soluções inteligentes. E
isso pode ser um estimulador dessa inteligência coletiva, esse tipo de competição, ou essa abertura para uma comunicação entre gênios, entre lideranças, entre inteligências, ou será que isso promove só a performance individual? E como é que podemos estimular redes e trocas e a tão desejada transformação social com este modelo? Eu acho que esse modelo de competição, ele pode tanto promover uma colaboração gigante entre as pessoas, quanto fazer o contrário. Acho que depende muito da forma como é feito. É isso que eu cansava das competições de redação, por exemplo. Porque, para eu, pelo menos, fazer minha submissão, eu conversei com muita gente, até gente que também está participando da competição, enfim, vários professores, amigos, e isso gera uma colaboração muito grande, mesmo em um espaço competitivo, né, como esse. Agora, existem certos modelos que fazem o contrário, né? Que geram uma competição que eu não acho que é nem um pouco saudável, não ajuda ninguém a crescer. O que eu acho que é, por exemplo, o caso dos vestibulares. Que não geram colaboração nenhuma e que não estimulam esse crescimento mais coletivo, né? Então, eu acho que para estimular competições que consigam promover a colaboração ao invés do individualismo, né? A gente precisa mudar um pouco esse modelo. Acho que o modelo da prova em si, de ter uma pessoa que ganha, enfim, a pessoa que tira uma nota maior, eu não acho que testa muito bem o conhecimento de ninguém. É óbvio que é importante ter um vencedor ou algo assim, porque esse é todo o ponto de uma competição, mas eu acho que existem modelos que geram muito mais colaboração. Modelos que não envolvem ficar 5 horas sentado em uma cadeira sozinho, marcando umas bolinhas, sabe? Então eu acho que é isso. Eu acho que tem como promover competições que promovem essa inteligência coletiva e tem como promover competições que fazem o contrário. E eu acho que pra gente conseguir promover mais inteligência colaborativa, a gente tem que deixar muito de lado alguns métodos mais tradicionais, que é muito difícil, porque eles estão aí há muito tempo. O vestibular é um exemplo muito concreto disso, né? Faz um filtro, separa, prioriza, ranqueia, complexo. Aproveitando esse assunto, em 2024 você participou de uma simulação internacional da ONU em Nova York, defendeu vários temas, debateu sobre o futuro da sociedade e se posicionou como um porta-voz da juventude brasileira. Agora, conta um pouquinho para a gente o que você tem percebido, Renzo, e essas são conversas muito importantes. Uma coisa é o acho o quê, e aí qualquer um, um jornalista, um escritor, um pesquisador, um cientista social pode achar que ter suas fundamentações e afins, mas aqui no programa a gente quer ouvir a voz dos jovens. O que você está sentindo? Qual é a voz da juventude brasileira hoje? Sei que tem várias vozes, que é difícil a gente resumir uma voz só. Você faz parte de um grupo restrito que está focado em preocupações sociais. Antes de a gente entrar nessa entrevista, eu estava vendo um ranking de maiores influenciadores e o que esses influenciadores fazem, o que é ser um influenciador hoje, né? Afinal, está influenciando o quê, para quem, como? São palavras que ganharam um título de divindade, né? Ou influenciador. E a questão é a seguinte: você percebe que essa atuação social, como a sua e de outros tantos jovens, isso é uma voz corrente, uma necessidade de mudar o mundo, é, ou isso é uma onda? Será que a juventude, podemos falar assim, a juventude brasileira está nesta vibe? E mais que isso, e também só compartilhando suas experiências para a gente ver um pouco o que seus olhos viram, né, que é essa questão do mundo. Os jovens do mundo estão nessa mesma direção? Isso é uma moda? Isso é um movimento? Qual é a sua percepção, Renzo? Eu acho, enfim, eu tô longe de falar por todos os jovens brasileiros, né? Mas, enfim, no meu meio, pelo menos, eu acho que tem muita gente, sim, muito preocupada com isso. Muito preocupada com fazer a diferença e muito preocupada enfim, fazer as coisas acontecerem, né? E uma frase muito legal que eu ouvi uma vez, infelizmente não me lembro quem escreveu, mas diz que o talento, ele é distribuído de forma homogênea, mas a oportunidade não é. Então, eu acho que a gente tem, enfim, muitos talentos aqui no Brasil, muita gente muito incrível que não tem acesso à oportunidade. Então, eu acho que, sim, a juventude brasileira, ela tá bem... Eu acho que está bem conectada com essa causa,
enfim, não com uma causa específica, né, mas com a transformação social, eu só acho que falta a oportunidade e o exemplo. Falta alguém para chegar nesses alunos e dizer, cara, você também pode. É uma coisa que é factível mesmo para você, mesmo que você não seja, enfim, um super especialista, não tenha 3 PhDs, estando no ensino médio você consegue fazer uma diferença pra caramba. E eu acho que, como um jovem que buscava muito isso, eu busquei muito estar em volta de pessoas, assim, né? Então, acho que a minha visão vai ser um pouquinho enviesada nesse sentido, porque eu sempre busquei estar em volta de pessoas que pensavam desse mesmo jeito, que estavam muito preocupadas com a transformação social. Eu acho que buscar esses ambientes é muito importante, e trazer esses ambientes para o Brasil como um todo também é uma ferramenta de transformação social muito forte. O Instituto Favela da Paz mesmo é um grande exemplo de alguém que faz isso, que mostra para a juventude brasileira que é possível e que tem como fazer transformação social. Tem instituições como a Lala, por exemplo, que eu fazia parte, que juntam vários jovens e gera esse ambiente em que, enfim, projetos surgem, iniciativas surgem, a vontade de mudar as coisas surge, e essas conexões, para mim, é o que realmente muda, gera a transformação. Então, eu acho que a resposta é sim. Eu acho que o jovem brasileiro está, sim, com essa preocupação e com essa vibe. Só acho que falta oportunidade. Conexões que geram transformação. Como é incrível essa questão que você trouxe de, bom, talento tá aí, todo mundo pode ter o seu de formas diferentes, não é um talento igual, e oportunidades nem sempre são iguais, e talvez nem sempre a gente perceba a oportunidade, né? Talvez a oportunidade seja a nossa porta, e tem vários estudos falando sobre o poder da reclamação, né? O poder negativo da reclamação. Tem muita gente que passa a vida inteira reclamando, ai, se fosse assim, ai, não estou sendo reconhecido. E o tempo que perde reclamando está perdendo de oportunidades de fazer as coisas acontecerem. Bom, agora quero entrar no assunto, mergulhando na tecnologia. Tem polêmicas inúmeras para falar sobre isso, né? E tudo que a gente está vendo essa semana nessa batalha de ChatGPT com DeepSeek, com coleta de dados, quanta coisa rolando. A inteligência artificial, na sua visão, pode ser uma inteligência artificial social também, pró-social, pró-transformação? E sendo um mentor de transformação social digital, quais são suas percepções e experiências? O que você tem aprendido? Acho que essa parte 1 dessa pergunta e uma parte 2, assim, dicas para quem está digitalmente perdido. Eu acredito que esse é um problema, é uma pandemia dos perdidos digitais. O que eu faço? Por onde eu começo? Como é que eu uso as ferramentas? Eu tenho usado muitas ferramentas para aprofundar estudos. E as ferramentas são ótimas para isso, mas como recomendar, pensando aqui que a nossa querida audiência tem professores, tem alunos, tem pessoas que estão dispostas a mudar o mundo, estão só precisando daquela dica, daquela recomendação, né, de um acesso, especialmente no mundo digital. Então, como é que você enxerga isso, né? Esse povo que muitas vezes está vagando no entretenimento digital e se esquece que o digital, as redes, a inteligência artificial pode ser um ótimo caminho, não só para o entretenimento, mas como para o empreendimento sociotransformador, e ajudando, inclusive ajudando o outro, e não só, que palavra tem hoje? Brisando, eu nem sei, me conta uma gíria aí das novas gerações para quando você está fazendo nada, que é muito bom, o ócio criativo, mas quando você está assim, perdido e vagando, flutuando, qualquer coisa, e como é que a gente pode aproveitar isso para fazer transformação social? Tá, eu acho que sobre esse assunto da inteligência artificial e como que isso pode gerar transformação social, eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu acho que a resposta é simplesmente que sim, assim. É uma tecnologia incrível que está avançando absurdamente rápido, e que tem um potencial, assim, absurdo de gerar transformação em muitas áreas. Eu discordo um pouco da visão geral de que a inteligência artificial é meio prejudicial para a educação, para o aluno e tudo mais. Eu acho que a gente só tem que aprender a usar ela direito. Eu acho que a inteligência artificial, que você perguntou da questão de pode ser uma inteligência social, eu acho que sim, mas de um jeito muito específico, que é ajudando as pessoas a desenvolver esse tipo de solução.
O ChatGPT, por exemplo, é uma ferramenta gratuita e incrível, que, pô, pode ajudar um cara que, por exemplo, nunca teve acesso a aula de programação a aprender a programar. Ou até uma pessoa que quer, sei lá, implementar um sistema para detectar queimada na cidade dele, que é um problema gigante. Bom, se você compra microcontroladores, as coisas, você não sabe programar, cara, tem inteligência artificial que consegue fazer isso para você. Então, acho que a inteligência artificial, ela tirou muitas barreiras que existiam tirou muitas barreiras que existiam antes para você criar esse tipo de coisa. Então, hoje em dia, mesmo que você não saiba a primeira coisa sobre programação, mesmo que você não saiba a primeira coisa sobre tecnologia, tem como fazer as coisas acontecerem. É uma coisa que, tipo, eu usei muito durante o meu ensino médio. Várias tecnologias que eu não sabia usar, enfim, usei a inteligência artificial para me ajudar a tornar essas coisas concretas. E eu acho que muito mais valioso do que o trabalho duro que era colocado para, enfim, desenvolver essas ferramentas, muito mais valioso é o impacto que elas podem ter. Então, eu acho que é esse o papel da inteligência artificial, é acelerar esses processos para gerar uma transformação em escala maior e mais rápida, né? E como isso pode, além do entretenimento, como isso pode ajudar as pessoas no empreendimento social, eu acho que, assim, de muitas formas no geral. Bom, pelo menos no meu caso, né, que comecei a entrar nessa área de empreendimento social e essas coisas no ensino médio, eu tinha um problema gigante que era, pô, eu tenho que me dividir entre a escola, entre fazer esse projeto acontecer, e é muita coisa ao mesmo tempo. E a inteligência artificial é muito útil para te ajudar a desenvolver essas atividades muito rápido. Então, a Aventus, por exemplo, era um projeto que envolveu, enfim, programação bem complicada, e eu passei bastante tempo trabalhando nisso, mas que teria sido muito mais se eu não tivesse usado a inteligência artificial para acelerar esses processos. Então, acho que esse é o lugar, assim, de aprendizado e desenvolvimento mais rápido. É a tecnologia ajudando a conhecer a própria tecnologia. E muitas vezes as pessoas falam, não sei, né? Não sei por onde começa, e não é para mim, e você pode usar a tecnologia para perguntar para a tecnologia como é que você desenvolve, inclusive, uma tecnologia. E tá aí a audiência toda, a nossa querida audiência, é convidada a fazer esse teste. Né? Lance uma pergunta desafiadora e veja como a inteligência artificial responde. Eu vou aproveitar agora, Renzo, que a gente tem alguns minutos aqui na nossa conversa, para te perguntar sobre a sensação que você vê no mundo. A gente tem na educação para gentileza e generosidade 7 princípios: gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Nas suas andanças pelo mundo, no Brasil, né, e mundo afora, como é que você vê a receptividade das pessoas quando o assunto é esse? Quando assuntos são o que nós chamamos de competências sociotransformacionais, em que você sai da reclamação, porque é fácil, né? Não gostei, estou insatisfeito, ai, não é para mim. Reclamar é fácil, todo mundo pode, não precisa ter formação de nada, né? Qualquer pessoa pode começar a reclamar já. Pode reclamar de tudo, do tempo, do clima, do outro, do que você quiser. Agora, fazer alguma coisa requer força de vontade, requer energia, requer um olhar atento para você fazer alguma coisa, você vai dedicar seu tempo. Qual a sua visão de mundo? Vamos chamar essa pergunta de um humor do mundo na visão de Renzo. Será que a gente tem perspectiva para esse mundo? O mundo está muito ranzinza? Ou a gente consegue colocar esses princípios, tem uma luz aí sócio-transformadora? Eu sou uma pessoa muito otimista nesse sentido. Eu acho que, sim, a maioria das pessoas ainda está nessa fase de, tipo, cara, eu consigo ver os problemas, mas tudo que eu faço é reclamar e falar, nossa, devia ter alguém aqui consertar isso aqui. Só que eu acho que o que diferencia essas pessoas das pessoas que conseguem ter um nível muito alto, assim, de conquista no geral, é que essas pessoas, elas tomam a ação. Então, eu acho que esse viés para agir, ao invés de só falar sobre, reclamar, é o que diferencia as pessoas. Eu acho que a gente vive num mundo que valoriza muito esse tipo de gente. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Foi assim que eu consegui a minha aprovação. Então, eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Então, sim, a resposta é que a maioria das pessoas continua ranzinhas e só reclamando, mas as pessoas que não fazem isso são muito bem valorizadas e geram um exemplo maior, né? Então, acho que isso só tende a melhorar.
Muito bem. E já que você é uma pessoa otimista, sempre tem um momento aqui no programa que a gente fala sobre sensações. Sensação é difícil, não tem. Se a gente não falar o que a gente sente, fica muito difícil chegar lá. Quando você vai, visita uma comunidade, quando você implementa um projeto, quando você vai a campo, quando você age socialmente falando, qual é a sua sensação como pessoa? O que acontece em você? Tem tratados e tratados de ciência, neurociência, tem estudos do que acontece com os neurotransmissores, tem bastante teoria positiva, inclusive, né, falando sobre o quanto isso faz bem, estudos de várias universidades, mas aqui é o momento de colocar à prova. Que efeito isso traz para você, Renzo? Como é que você se sente depois de ajudar alguém no projeto Gestos ou nos outros projetos que você participa ou já participou? Nossa, eu acho que em poucas palavras eu me sinto muito satisfeito no geral, assim, com a forma que eu tô, né, vivendo a minha vida e com a forma que eu tô utilizando o meu tempo e os recursos que eu tenho à minha volta. Então, eu acho que essa é muito a sensação. Eu acho que satisfeito é uma boa palavra, mas não sei, uma felicidade, como se eu estivesse utilizando bem tudo que eu tenho acesso, isso me dá muito orgulho no geral. Muito bonito isso, uma felicidade, uma sensação de satisfação. Então, tá aí um recado para nossa querida audiência que está ali pensando na vida, ou que está reclamando, ó céus, ó vida, né? Tem gente que fala, por que comigo? Tá aí uma oportunidade. Essa fala do Renzo é muito importante, algo que traz felicidade. Você foi bastante, como dizer, lógico na sua colocação de isso me faz sentir que estou vivendo bem a vida, uma ótima utilização do meu tempo e também eu estou aproveitando bem os recursos que eu tenho à minha volta. Esse é um excelente, tem tratado sobre isso. Tem o Luc Ferry, que tem um livro, o que é uma vida bem-sucedida, que no final é uma vida feliz, e uma vida feliz à luz do Renzo aqui, é isso, né? Essa felicidade. E como você faz? Você citou a questão da inteligência artificial como um organizador também do seu tempo. Já que a gente está fazendo contando a vida do Renzo para inspirar as pessoas, como é que você organiza o seu tempo? Agora, e com isso, estudando fora, com uma série de projetos concomitantes, você tem 18 anos, e a gente sempre fala que o HD do jovem está ali a milhão funcionando, mas isso demanda também organização. Como é que você se organiza? Pensa com carinho na nossa audiência aqui, que as pessoas estão, de novo, tem muita gente querendo mudar o mundo, mas tem muita gente que não sabe como começa, por onde começa e se é capaz disso. Já cria impeditivo antes. Não, acho que eu não vou conseguir, não é para mim. Olha, eu acho que o único bom, não sei, conselho que eu já ouvi sobre organização e tempo e tudo mais, é que é tudo sobre priorização, assim. Então, o que acontece na minha vida é que geralmente eu tenho uma coisa com a qual eu me importo muito e aí todo o resto fica meio de lado, assim. Eu acho que é como eu tenho vivido muito a minha vida, no caso, tipo, durante o ensino médio, sei lá, era um projeto como a Aventus, hoje em dia é o Gestos, e aí o que faz as coisas acontecerem e se moverem é você tomar ação todos os dias sobre essa uma coisa que é muito importante para você. Então, não adianta você querer tipo, ter um projeto social super bem sucedido se todos os dias você não faz alguma coisa para tornar isso real. E essa é muita filosofia que eu tenho com a Jéssica, assim, é acordar todos os dias e pensar como que eu vou fazer progresso hoje. Tipo, chegou hoje, 6 horas da tarde, eu vou jantar e dormir, o que eu quero ter feito? Acho que essa é a principal forma que eu organizo a minha vida e o meu tempo, assim. Renzo, que espetáculo! Olha, novamente aconteceu aqui, querida audiência, eu não sei o que acontece aqui, uma velocidade no espaço-tempo, uma aceleração cósmica quântica, que 40 minutos voam, e quanta contribuição importante para a gente refletir. Essa sua última menção ela é muito importante. Você primeiro escolhe uma coisa que seja importante, né? Porque se tudo é uma desimportância, fica muito difícil querer mudar o mundo se nada é importante para você. Se o mundo não é importante para você, se você não é importante para você, então primeiro localize o que é importante, priorize essa importância, olhe para essa importância e pense nas redes e conexões que você faz a partir dessa importância, mas dedique tempo todos os dias. Então, não adianta querer fazer tudo se você não está fazendo nada, né? Esse é um ponto importante.
E outras colocações maravilhosas que você trouxe, como a ação, né? Ir para a ação, valorizar a vida, valorizar os seus recursos, aproveitar o que você tem de bom. De alguma forma, todo mundo tem alguma coisa de bom. É uma rede, ou é uma pessoa, é um sonho, é uma ideia para colocar em prática. A questão das revoluções e dos estímulos, que isso é muito importante. A visão de um crescimento coletivo, pensar que é ótimo, concursos, desafios, conquistas individuais são muito boas, mas quando a gente está em rede, quando a gente está em grupo, isso ganha uma potência muito especial. E toda a questão de imersão, a gente percebe muito essa dedicação na sua fala, o fato de mergulhar num assunto e trazer uma solução. Então, não tem nada que você citou aqui, que você só tocou no assunto e depois você deixou. De forma bastante... Por ser jovem, inclusive, né, numa trajetória da juventude, mas mostrando que, sim, os jovens são capazes de começo, meio e fim. Então, para quem está com essa ideia, se é que alguém tem essa ideia assistindo aqui o nosso programa, já vou dizer que a gente tem aí mais de 2.000 minutos para mudar o mundo, com muitas histórias incríveis. Se alguém ainda tem ideia de uma geração neném ou de uma geração 600, está aqui o Renzo comprovando que, sim, tem uma turma nova vindo aí com muita inteligência natural, artificial, para fazer a transformação social. Renzo, super obrigada. A alegria ter sua presença aqui. Queremos acompanhar sua trajetória como um inspirador da educação para gentileza e generosidade. Muito sucesso e aguarde que em breve você volta aqui para conversar com a gente também. Muito obrigada. Muito obrigado, Marina. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima.